Salve, salve, minha galera. E aí, como é que vocês estão? Beleza? Saudade de vocês. A gente está se adaptando, né, a esse cenário, mas a gente está vencendo. Mas estou doido para encontrar vocês pessoalmente. Mas vamos lá. Para a aula de hoje, então, meus queridos, para essa semana, o nosso trabalho é o seguinte, é a continuação de climatologia. Só que agora nós vamos trabalhar um pouquinho as explicações sobre a circulação atmosférica, por que os ventos se deslocam, os fatores que promovem tudo isso, né? E a gente vai estudar um pouquinho sobre isso, as massas de ar e a caracterização dos climas a partir disso, beleza? Vem comigo. E no mais, tudo beleza, né, minha rapaziada? Bom, então a continuidade do assunto, né? A gente continua estudando climatologia, ok? E eu sou o querido professor Diogo, né? Querido por alguns talvez, e mando aquele belo recado para vocês, que vocês moram dentro do meu coração. Circulação atmosférica, a circulação do ar, a gente está falando da circulação do ar aqui, queridos. Então, por que a circulação do ar, o que gera tudo isso? Então, por que nós temos a circulação do ar? Nós temos a circulação, os agentes motivadores. Então, o que gera os motivos? A variação de temperatura, que promove a chamada convecção, o ar quente mais leve tende a subir, resfriando e descer, criando uma circulação convectiva. Então, a temperatura é muito importante no deslocamento. A umidade também, quando eu tenho muitas gotículas de ar, eu mudo o ponto de pressão, mudando a circulação. E a rotação da Terra, chamada força de Coriolis, né? A força de Coriolis, que é a rotação, ao girar, olha só, ó, girou, ó o meu cabelo, vocês viram? Vocês viram como é que ele se jogou a franja? O que é? O que é? Estão debochando? Hein? Mas então, galera, voltando aqui. Então, a rotação também movimenta as massas de ar, a variação de temperatura e a umidade. A umidade é a menor nesse caso aqui, mas temperatura e rotação são muito fortes, beleza? E o que isso vai acontecer e gerar, meus queridos? Vai gerar zonas de pressão, tá? Eu tenho a chamada zona de baixa pressão ou ciclonal, é a mesma coisa. Zona de baixa pressão ou ciclonal, dominada predominantemente por zonas de ar quente. O ar quente então sobe, olha aqui, ó, o ar quente sobe, se eleva, ó, a corrente de ar quente subindo, criando uma zona de baixa pressão, chamado ciclonal. E o ar é convergente, ar convergente. Então tá lá, vamos lá. Zona de baixa pressão são zonas mais quentes da Terra, que geralmente o ar ascende, sobe, zona de baixa pressão, o ar subindo, e convergente. É muito comum, são chamados de ciclonais, zona ciclonal, baixa pressão. Então, falou de BP, baixa pressão é ciclonal. Massa, beleza? Beleza. Falou de zona de alta pressão. A zona de alta pressão é anticiclonal, predominantemente ar frio. Por que alta pressão? O ar frio é mais denso, então a pressão é maior pressão. Então olha só, vem para cá para o desenho. Ar pressionando para baixo, chegando e espalhando. Então as áreas anticiclonais são de alta pressão e o ar é chamado de ar divergente, ele diverge. Tá vendo? Ele vai e se diverge, aqui ele converge para cá. Então isso é muito importante. Zonas de alta pressão é anticiclonal e o ar desce. Aí agora que a gente vai entender toda a lógica. Toda zona que é de baixa pressão, como o ar é convergente, o ar que foi enviado para uma zona de alta pressão, ele entra para a zona de alta pressão, entra para a zona de baixa. É como se a zona de alta pressão espalhasse o ar e a zona de baixa pressão recebe o ar.
Então, igual, por exemplo, massa de ar, ela sai da zona de alta pressão, eu peguei uma massa de ar aqui, empurro ela para cá, ela vai para dentro da zona de baixa pressão. Então, zona de alta pressão envia clima, zona de baixa pressão recebe, ela recebe e puxa para dentro do ciclone, ó, ciclonal, e sobe com ela. Então, zonas mais quentes tendem a receber clima de outro lugar, porque é de BP, baixa pressão. E zonas mais frias tendem a dispersar, por isso que eles enviam massa polar, massas frias. Alta pressão envia, baixa pressão recebe, alta pressão envia. Olha aí que bela sistematização. Ah, ficou perfeito isso aqui. Massa, beleza? Alguma dúvida aí? Ah, entendi. Massa, expliquei bem? Ah, legal, não tem dúvida. Oh, sucesso. Beleza? Olhem isso aqui, meus queridos. Sai daí, Diogão. Vem para cá. Aí. Força de Coriolis é a força física da rotação da Terra que promove a variação da circulação. Então, cuidado. Zona de alta e baixa pressão, elas se alternam conforme o hemisfério devido à rotação. A rotação da Terra faz com que a força física para cada hemisfério gere diferentes compensações de circulação. Então, olha só, presta atenção aqui. Sempre que for hemisfério norte, tá vendo aqui, ó? Sempre que for aqui, ó, hemisfério norte da Terra, tá vendo? O ciclone, como até mesmo um furacão, que é um ciclone, furacão é um tipo de ciclone. O ciclone, os movimentos do ar, o ciclone é um o ciclone chamado furacão é quando um efeito normal ciclonal de criar aquela sucção e subir é super gigante com velocidades acima de 118 km por hora. Isso vai se chamar furacão, o nome próprio de um super ciclone. Mas sempre que eu estiver no hemisfério norte, cuidado com isso. O ciclone ele é anti-horário, tá vendo? Olha aqui, ó, zona de baixa pressão é anti-horário, tá vendo? Logo, sempre que eu estiver no hemisfério sul, ele é horário. A mesma coisa, só memorizar um, porque aí você já sabe o outro, por exemplo. Então, o ciclone, todo furacão é de baixa pressão. Todo furacão é de baixa pressão. O ciclone no hemisfério norte, ele é anti-horário, tá vendo? Para cá. Então, a zona de baixa pressão é anti-horário. E então, logo assim, a zona de alta pressão é horário. No hemisfério sul, a zona de baixa pressão é horário. E olha lá, a zona de alta pressão é anti-horário, que é o anticiclone. Então é só lembrar disso. Vamos lembrar só de um. O ciclone no hemisfério sul é horário. É o certinho, é o horário. No hemisfério norte é o anti-horário. Beleza? Quem faz isso? A força de Coriolis. Ela vai proporcionar o deslocamento dos ventos de forma diferente conforme a Terra vai ficando ovalar. Então, olha aqui, ó. Lembra que eu falei que baixa pressão o ar sobe? Tá vendo? Então, o ar sobe num formato horário, olha aqui, no hemisfério sul. No hemisfério norte, o ciclone é anti-horário e o ar sobe também. O fenômeno é igual, só muda o sentido por causa da força Coriolis, beleza? Isso aqui eu nunca vi o Enem cobrar, mas cai direto na FUVEST. Então o cara perguntar para que lado gira um furacão. Furacão é sempre baixa pressão, daqui para cá, ó, isso aqui. No hemisfério norte, o furacão é anti-horário. No hemisfério sul é horário. Só lembrar que o nosso é no horário, é no certo. No hemisfério sul, o furacão, ele aqui é a zona de baixa pressão. O furacão, eu já falei para vocês, é um super ciclone com velocidades superiores a 120 km/h. O nome correto do furacão é ciclone, é tanto que furacão só tem aqui, ó. Furacão só tem aqui na América. Se for na Ásia, se chama tufão. Beleza? É nome próprio, só dado a este fenômeno. Muito legal, muito legal, muito legal. Circulação atmosférica primária. É isso aqui. A circulação atmosférica primária, ela é criada principalmente pelo efeito da variação entre a força de Coriolis, rotação e a variação de temperatura na Terra. Por quê? Aonde tem mais sol, eu tenho ar quente, baixa pressão. Aonde tem menos sol, mais frio, alta pressão, beleza? E a rotação.
a Terra gira de oeste para leste, nesse sentido aqui, tá? Sobre o seu eixo aqui, beleza? Então, o que que acontece? Quando eu tenho essas circulações entre relação de temperatura e rotação, isso dá origem à circulação atmosférica primária ou geral. Circulação atmosférica primária ou geral. São várias células que criam zona de alta e baixa pressão. A Hadley, a Farrell e a Polar. Eu vou explicar basicamente o que que é isso. Tá vendo essa área tropical? Essa área aqui do Equador? O sol bate muito forte aqui. Então, se bate muito forte, aquece o ar, não é isso? Se aquece o ar é BP. Então, a gente tem que lembrar que é baixa pressão, tá bom? Beleza? Como é baixa pressão, o ar aqui, ó, tá vendo na lateral, ele sobe, ó. Só que ele chega lá em cima, esfria e desce e gira, vai criando essa célula. Essa célula aqui, essa e essa, essas duas são as de Hadley. Essa e essa. O que que é isso? Eu tenho uma zona de baixa pressão no Equador e depois ela volta como alta pressão nas latitudes 30 graus. Então aqui é AP, alta pressão e baixa pressão. O Sol aquece, ela sobe, esfria e desce. Por isso que nas latitudes de 30 graus, tá vendo aqui, ó, eu tenho os desertos. Aqui eu tenho o Atacama, ó, aqui eu tenho o deserto do México, o deserto da Califórnia, porque as zonas de alta pressão do retorno 30 da célula de Hadley jogam uma grande massa de ar que dispensa o ar, criando ventos, criando zonas desérticas secas, tá? Então, eu tenho esse um dos fatores formadores de alguns desertos, zonas de alta pressão na latitude 30. Por isso que na latitude 30 eu tenho alguns desertos, que é o retorno da alta pressão de Hadley. Aqui, por exemplo, ó, se a gente perceber em Farrell, aqui, ó, essa aqui e essa aqui. Eu tenho uma zona, olha só como o ar acende aqui, baixa pressão, tá vendo? Baixa pressão, tá vendo? Se aqui é BP, vocês estão vendo que a célula polar, essa célula aqui, ó, do polo, tá vendo? Ela pega o ar frio do polo, que é alta pressão, frio, empurra a massa polar para cá e aqui ela sobe. Então ela pega esses lugares do mundo aqui, ó, tá vendo, ó? Norte dos Estados Unidos, ó, Nova York tá aqui, ó. Então essa massa ela esfria aqui, jogando aquelas nevascas nessa região. Vocês sacaram? É isso que ela faz, ó. Então ela pega a alta pressão e joga aqui. Tá vendo que aqui é baixa pressão? É a latitude 60, zona de baixa pressão no mundo. Sacou? É assim que funciona a circulação atmosférica primária, na relação de alta e baixa pressão. Beleza? Ah, professor, e a rotação? Ela vai criando esses ventos aqui, ó. Tá vendo? Essa daqui, ela explica a zona de convergência intertropical, muito famosa por trazer nossas chuvas aí em novembro. Ela está dentro da cédula de Hadley. Então, se cair zona de convergência, é a cédula de Hadley, essa linha vermelha aqui no mapa, tá vendo? É onde ela age. Ela age ali na proximidade do Equador. Os ventos alísios são os ventos que sopram para leste. Os alísios sopram para leste. Por quê? Como a Terra gira de oeste para leste, ela faz o vento girar ao contrário, como eu fiz para o meu cabelo aquela hora. Então, a Terra girou para cá, o vento vai para lá. Então, é o vento de leste, ele vai para cá. Tá? Então, aqui na linha do Equador tem um vento que gira. Esses ventos são úmidos e eles vão se deslocando, levando umidade nesse sentido aqui, ó. Tá? Levando umidade nesse sentido. Por isso, nós temos a zona de convergência que traz aquela chuva para a gente aqui, ó, do Atlântico Sul, mas tem várias zonas nessa faixa inteira de convergência. Na área de maior altitude, um pouquinho mais alto, são os ventos de oeste. Então, na verdade, enquanto perto da superfície está vento de leste, lá em cima, mais alto, no contrário da célula, está o vento de oeste. Por isso que lá em cima, às vezes você olha a nuvem está indo do lado contrário que está vindo vento contra você. Porque é uma célula. A célula gira assim, ó. Então, ela vai no vento contrário. Embaixo ela está indo aqui, mas em cima ela está indo no contrário, ó. Embaixo ela está vindo assim, ó. Em cima ela está vindo assim, ó. Por isso que você olha as nuvens vindo no sentido contrário, está o vento. Vocês sacaram? Isso é muito massa, cara. Eu estou ensinando muita coisa para vocês. Isso é uma doideira, né? Agora vocês entenderam tudo. Agora é show de bola. Agora... Então isso aí é a cédula de Hadley que faz isso. Ah, professor, não entendi direito essa cédula de Hadley.
Eu volto. E eu apago para ficar lindo. Olha aqui, ó. O vento aqui, ó, tá vindo assim, né? Olha como é que ele tá vindo para cá, tá vendo? Ele tá vindo para cá. Olha só como ele sobe, aqui ele gira de um lado do outro. Massa. Aquela é a circulação primária, criado por esse efeito aqui. Agora eu tenho efeitos temporários, circulação atmosférica secundária, quando está ligado ao ganho e à perda de temperatura num determinado lugar. É temperatura, mas de forma temporária. Não é um padrão global como a primária, beleza? Essa é temporária. Como assim temporária? É igual brisa. Ó, brisa, formação da brisa marinha. Essa daqui, a brisa marinha, ela acontece durante o dia. Ela acontece durante o dia. Por quê? O Sol, ao bater aqui na Terra, aquece, tá? Se aqueceu, o ar sobe aqui subindo. Se sobe, é baixa pressão. Aqui, como eu tenho calor específico da água, aqui está mais morno. Por quê? Porque não perde tanta temperatura a água. Então, essa pressão aqui está mais baixa e essa está mais alta, porque aqui está mais frio do que aqui, ó. Então, o mar envia seu ar mais fresco para cá. Por isso que de dia você sente aquela brisazinha vindo do mar. Mas quando é à noite, é o terral. Ela inverte na noite. Ou seja, aqui perde temperatura, ficando frio, e o mar continua morno, porque não muda. E aí, aqui vira o quê? BP, baixa pressão, aqui, ó. E aqui, AP, alta pressão. Sempre lembrando, a alta pressão empurra vento para baixa pressão. Aí, sopra ao contrário. Por isso que pescador, ele sai para pescar da madrugada, enquanto está escuro, que aí sopra ele para fora de vela, o pescador antigo, né? E aí no final da tarde ele volta antes de cair a noite para pegar o vento voltando. Massa, essas são as brisas. Inclusive essa figura aqui é da prova do Enem. Foi uma prova do Enem que cobrou essa questão. Eu tirei da prova do Enem essa questão, tá? Tá aqui, ó, indicado na bibliografia da onde que eu tirei, certinho, tá bom? E as monções também. Essa daqui é uma questão diária. As monções são sazonais, por estação do ano. Varia conforme a estação. Por exemplo, quando é inverno, tá vendo? Quando é inverno, o frio bate aqui e fica alta pressão no continente. E aqui fica o quê? Baixa pressão. Então, no inverno, massas de ar seco vêm para cá, do coração, da continentalidade. Por isso que passa esse período todo de seca. Agora, quando é verão, o sol, a linha do Equador, vem para cá, ó. O sol bate aqui, ó. Então aqui esquenta, então vira baixa pressão. Aqui vira o quê? A alta pressão. E aí o ar úmido vem para... Aí são 6 meses chovendo nessa região aqui. Essas são as chuvas de monções. Pegam onde? No verão. Principalmente a Índia. Maneiro? Beleza. Circulação da massa de ar. Baixa pressão recebe, eu já havia explicado. Alta pressão envia clima e massa e vento. Ó, alta pressão, baixa pressão. Olha aqui, ó. A alta pressão, o que ela está fazendo? Ela está trazendo tudo lá de cima, girando, enviando e a alta pressão pegando, ó. Esse cara enviou para esse, ó. Então, alta pressão envia clima para baixa pressão. Então, as zonas de baixa pressão são receptoras de clima de massas de ar. E as áreas de alta pressão enviam as massas de ar. Por isso que no Brasil, nós temos as principais massas, essas aqui, ó, massa, circulação de massa. Ó, as massas de ar no Brasil são os principais fatores responsáveis por colocar o nome e os tipos de clima no Brasil, tá? Elas têm diferentes ações, claro, no verão ou no inverno, porque muda o ponto de insolação. O equador térmico ele muda. Quando é verão, por exemplo, o sol, o equador térmico, vem para cá, ó, vem para cá. Se ele vem para cá, essa zona aqui fica de baixa pressão. Então, o que acontece? Essa massa aqui, ó, que é a MEC, massa equatorial continental, ela está dentro da Amazônia, super úmida. Aí ela enfia a massa de ar para cá, trazendo a chuva para cá. Por isso que na região centro-oeste do Brasil, chove quando? Chove no verão, tropical típico, a gente vai ver mais à frente. Verão chuvoso,
porque a zona de baixa pressão aqui traz a massa de ar, aqui fica com a pressão um pouco mais alta e aqui baixa. A massa vem para cá. Por isso que essa região fica toda chuvosa quando? No verão. Quer ver, ó, o inverno, ó, é seco, ó, não tem massa, ó. Olha o que acontece com a MEC, fica presa aqui, ó, aqui, ó. Então, ó, verão chuvoso, inverno seco, é por isso, tá? Essa massa úmida aqui, ela não consegue ter tanta força para penetrar, principalmente que aqui é uma região serrana, beleza? Outra massa que é muito importante da gente estar atento, com a variação no Brasil. Aqui, ó. Olha só, quando nós temos massa tropical continental, essa é a única massa que nós temos que é seca. Essa massa é seca. Quando ela age no verão, ela pega essa região aqui, que vai desde o Mato Grosso ao Rio Grande do Sul, e dá a estiagem local aqui, tá? Essa região fica seca nesse período. Inclusive, sofre um pouquinho de desertificação por causa disso, tá? É a MTC que faz isso. Se a gente perceber aqui, ó, OMPA, massa polar atlântica, ela só chega quando? Ela só chega no inverno. Ela é a única massa fria que nós temos, essa é a fria. Todas as outras massas, essas aqui, são quente e úmida. Essa é seca e essa é fria. Acabou. Daqui para cá, quente e úmida, seca e fria. Massa. Ela vai agir no Brasil. Quando ela entra com essa massa fria até o sul da Amazônia, a gente chama isso aqui de friagem. É a friagem. Quando ela vem pelo litoral até no Nordeste, a gente chama de frente fria, tá? E quando ela entra pelo centro aqui, são as geadas ou nevascas que nós temos no Brasil. Quem faz isso? A MPA. Só vem no inverno, é a polar, tá? Ela só age no Brasil no inverno. Por isso que o Nordeste, por exemplo, chove quando? Chove só no inverno. Tá vendo que essa região todinha aqui, ó, ela é úmida e fica sem chuva no verão. Mas quando é inverno, a MPA vai lá e leva chuva. Que chuva? A frontal. Aquela chuva fina, mais longa, né? Criada pelo choque de massa que a gente vai ver mais à frente os tipos de chuva. Então hoje eu salientei para vocês as principais massas de ar do Brasil e suas variações em fenômenos.